Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai começar a explorar aqui um pouco sobre layouts. A gente vai falar um pouco aqui sobre navegação, né? E como que a gente vai arquitetar essa nossa aplicação de forma que a gente tenha um layout fixo, né? Essa ideia de layout é basicamente a gente vai ter uma parte fixa ali no app, né? Nesse nosso caso a gente vai ter uma barra lateral, uma barra superior e a parte que está vazia ali é a parte que é meio que a tela que vai ser alterada de acordo com o usuário for navegando, né? Então a gente vai explorar isso aqui, vai fazer a configuração aqui usando o React Router DOM, né, para fazer isso pra gente e usar aqui também um pouco de CSS, alguma coisinha e dar uma explorada um pouco de tudo para a gente ir começando a entender melhor como que as coisas vão funcionar aqui, beleza? Então aqui no projeto, né, eu tô aqui no mesmo projeto que a gente desenvolveu na aula passada, né, eu não alterei nada aqui. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro é começar limpando, né, porque como a gente viu na aula passada, tem muitos arquivos aqui que fazem algumas coisas que na verdade a gente não tem bem uma arquitetura definida, né. Então a partir dessa aula a gente vai começar a construir alguma coisa aí que vai ser o fundamento aí, essa arquitetura dessa nossa aplicação. Então, nesse nosso caso, o que nos interessa, né, como a gente viu na aula passada, é o app.tsx e o index.tsx, né? E aqui nesse caso, o importante também é esse React App Env, porque ele faz a referência aqui para o React Script e ajuda a gente aqui também na questão do TypeScript, né? Então é bom a gente manter ele. Agora, todos esses outros arquivos a gente pode remover, certo? Então, esse setup tests, report web vitals, o logo, index.css, o app test, né, TSX e o app CSS, a gente pode estar fazendo a deleção aqui desses arquivos, tá? A gente vai ter só o app TSX, a gente vai ter que corrigir algumas coisas aqui para ele não dar erro, né? Eu vou rodar a aplicação, né? Então aqui no terminal a gente executa aqui um npm start, né? Ele vai rodar a aplicação para a gente e a gente vai ter que remover aqui esse report web vitals, esse import aqui do index CSS. Aqui embaixo, né? Olha, ele já até abriu aqui para mim, tá com bastante erros, né? Vai voltar aqui para corrigir. Report web vitals eu vou apagar, inclusive aquele comentário, certo? Aqui eu vou salvar isso aqui, ele já vai corrigir para mim. Lembrando que o que eu uso aqui para salvar e corrigir, né, é o Prettier, né? É uma extensão aqui do VS Code, né? Prettier. Essa aqui, Prettier Code Formatter e também o ESLint, tá? Então o ESLint a gente meio que configura por projeto, o Prettier também a gente consegue, mas o ESLint ele é configurado para meio que forçar um padrão de código, né? E o Prettier ele pega esses erros de código e corrige para a gente quando a gente salva, né? Então essas duas extensões aí usadas em conjunto são muito boas, tá? Mas enfim, voltando aqui, eu vou apagar aqui o import no app.tsx, né? Vou apagar aqui esse app CSS, o logo SVG, vou apagar também. Eu vou deixar aqui só uma div, né? Uma div com uma tag P, é isso, tag P aqui escrito um Hello World, só para a gente ter alguma coisa para exibir, né? Só abrir aqui o web, a gente já tem aqui, né? Nosso Hello World sem nada, né? O projeto que agora está totalmente enxuto, sem estilização e sem todos aqueles outros arquivos, né, que vem já configurado. Então essa ideia de layout, né, a gente vai usar o React Router DOM e eu já até deixei aberto aqui, né, o React Router DOM, aqui ele é a versão 6, né, que a gente vai usar aqui. Então a documentação dele é bem completa, tem muita coisa, né, descreve, né, todos os métodos aqui, os hooks, né, as utilidades, tem os guias aqui também, tem a introdução, então tem muita coisa aqui, né? O site é reactrouter.com. Nesse caso aqui eu não vou estar explorando muito documentação, a gente já vai partir ali para o código onde a gente vai usar e a gente vai começar a elaborar a ideia de como que isso aqui vai ser feito, tá? Mas voltando aqui no código, a gente vai ter aqui as rotas, né? Toda aplicação ela vai ter que ter essa questão aqui de rotas. E nesse caso aqui, a gente pode separar, a gente pode criar um arquivo, né, routes.tsx, a gente pode criar uma pasta routes e colocar esses componentes dentro dele. Nesse caso aqui, eu vou criar, eu vou criar uma pasta mesmo, né, routes, né, e dentro dela eu vou criar aqui um arquivo, eu vou chamar aqui de approutes.tsx. Eu estou chamando, a gente pode notar que eu estou chamando esse arquivo aqui ele está iniciando com letra maiúscula, né? Não só o nome do arquivo, mas também o nome da componente. Então eu vou definir aqui um componente, né, approutes, que essa componente, né, essa ideia de componente basicamente no React é uma função, tá? Então uma função
né, que exporta alguma coisa, né, que exporta um JSX, ela é considerada aqui um componente, né, uma função que a gente pode declarar das duas formas, né, tanto aqui usando um arrow function, como também usando aqui a anotação function app routes. Dessa forma aqui, ambas as formas são válidas, né? Eu vou manter a arrow function, mas basicamente, né, no React, né, no ambiente React, toda função que tem o nome, né, que o nome dela inicia com letra maiúscula, ela é uma componente. É uma forma meio que da gente diferenciar o que é função, função que processa alguma coisa para a gente, ou uma função que retorna uma componente, né? Algo visual, né? Uma coisa ali que vai ser exibida na tela. Então, o que eu chamei de app routes, aqui no final aqui eu vou exportar ela, né? Então, export default app routes. Ou seja, eu estou criando, né, uma componente que vai fazer esse controle, essa gerência de rotas para mim, tá? Então, aqui no meu terminal, eu vou pausar aqui a aplicação e eu vou instalar aqui, ó, um npm install react router DOM, tá? Se a gente vai olhar aqui no site, né, na documentação deles, aqui em tutorial, ele já vai dar para a gente um tutorial aqui com a configuração do projeto em si, né, para a gente usar. Aqui ele está usando o Vite, né, para criar o projeto, mas enfim, aqui a gente tem um tutorial completo, né, a gente pode ver aqui na direita que tem muita coisa aqui para, se a gente quiser explorar, né. Mas enfim, nesse nosso caso aqui, a gente só vai instalar o React Router DOM. Se a gente vai olhar aqui na documentação deles, a gente pode ver aqui que em tutorial, né? É que o tutorial dele aqui é um pouco diferente, né? Ele usa aqui um Vite, ele explora aqui, mas a gente pode ver que ele dá um npm install React Router DOM. Essas outras bibliotecas que ele instala aqui é para usar nesse exemplo que ele vai dar aqui, né? Mas no nosso caso, a gente só vai usar o Router DOM em si para criar essas nossas rotas, né? A gente pode ver aqui que ele instalou, né? Adicionou esses pacotes, né? O Router DOM e as dependências. E aqui eu vou rodar de novo a aplicação, né? Com npm start, certo? E aqui ele vai iniciar para mim novamente lá no meu browser, certo? A aplicação está aqui da mesma forma que estava, né? Não mudou nada, a gente não alterou nada. E aqui no meu app route a gente vai começar a criação aqui dessas nossas rotas, né? Porque basicamente, né, o que a gente tem que fazer aqui é criar meio que a criação de um roteador. A gente vai começar a criação das nossas rotas, tá? E para criar essas rotas, a gente precisa definir aqui fazer meio que uma configuração inicial para a gente conseguir. Que se a gente olhar no React Router DOM e até lá na documentação, a gente vai ver que a gente tem aqui esse Browser Router, né? Que é uma componente da própria biblioteca, né? A gente pode ver que o VS Code já importou aqui o Browser Router do React Router DOM. Então a gente tem que ter esse Browser Router por volta das nossas rotas, né? Ele tem que ser um componente pai ali, ele tem que estar por fora das nossas rotas, e nós vamos definir essas rotas dentro, né, desse Browser Router, que é basicamente esse Browser Router é um componente de controle, né? É ela que vai saber lidar quando a gente escrever a rota lá e quando a gente trocar a rota ali na linha de pesquisa, né? De pesquisa não, na linha de endereço do nosso browser, é o Browser Router que vai tratar isso, né? Como o nome já diz, né? É um roteador aí. Então aqui dentro a gente teria a componente routes, que também é do Router DOM, né? Já vou importar aqui, ó, routes, e dentro de routes eu teria as minhas rotas, né? Esse route aqui, certo? Então a ideia, a estrutura seria essa, né? E onde o route iria se repetir para cada rota que eu quisesse. Deixa eu até importar ele aqui, né? E eu vou criar um route para cada rota, né? Para cada endereço diferente que eu vou ter dentro aí da minha aplicação. Nesse caso aqui eu vou criar só duas para a gente ver isso aqui funcionando, né? Porque aqui no route, né? A gente pode até segurar Ctrl e clicar aqui para a gente ver aqui um pouco da declaração, né? Da tipagem aqui dessa componente. Ele fala aqui que ele recebe esse route props, né? A componente route recebe esse route props. E aí a gente pode navegar aqui e entender melhor o que ele recebe, quais tipos de propriedade ele recebe, por quê, como, né? Mas nesse caso aqui a gente não vai navegar tanto ali por dentro, a gente só vai definir aqui, né? Porque aqui o route a gente passa um path,
né? Esse path é o path lá do endereço da barra de pesquisa, vai ser meio que uma chave, né, para essa rota, né? Sempre que a gente entrar nesse endereço, né, a gente vai ter lá no nosso site, a gente vai ter o URL, né, o domínio, e aí os subdomínios que serão esses paths aqui. Então eu vou ter, por exemplo, um path chamado barra, né, que é o raiz, né, o path inicial. E aqui eu tenho um element, né, um element que vai ser o elemento que vai ser renderizado. Então nesse caso aqui eu vou passar um elemento manualmente, né, eu vou passar aqui uma div, vou passar um H1 aqui dentro, hello from home, ou talvez hello from slash, né, from barra, from base, enfim. Eu vou ter essa componente aqui, essa rota, né? E vou colar aqui, né? Vou copiar e colar aqui no de baixo. Esse de baixo vai ser, por exemplo, um barra details, né? Barra detalhes. E aqui vai ser um hello from details. Certo? Se eu salvo isso aqui, ele vai recarregar o meu app, mas dessa forma que ele não funciona ainda, porque eu só criei a componente, né? Eu não usei ela ainda. Então, para ela funcionar, a gente pode vir aqui no nosso index.tsx, né? Ou no nosso app e retornar essa componente aqui, app route, tá? Então, eu vou fazer isso aqui no app, né? Ó, aqui o meu app, eu tenho aqui um hello world, né? Uma tag p, e aqui embaixo eu vou colar aqui esse app route, né, que eu acabei de criar. Se eu salvo isso aqui, ele vai ter que importar, né? E aqui no meu app routes, aqui a gente cometeu um erro aqui, né? Porque o app routes, ele é uma componente, né? E uma componente retorna algum elemento visual. Nesse caso, né, esse meu router, eu tenho aqui uma função, né, app routes, só que essa função ela não está retornando nada, né? Se eu volto aqui no app.tsx, a gente pode ver que o erro que está dando aqui, ó, está falando que app routes não pode ser usada como um componente JSX, porque ela retorna void, né? Quando retorna void, aqui não retorna nada. Então, eu tenho que vir aqui no meu app routes, né? E aqui no browser router, eu vou dar aqui um return, certo? E eu vou pegar esse browser router aqui todo e passar ele para dentro aqui, certo? Salvar isso aqui. Vou salvar agora o meu app de novo. E a gente pode vir aqui no nosso Google, né? No nosso navegador. E a gente já tem aqui um Hello from Base, né? Que é o nosso path padrão, né? Eu estou aqui acessando localhost 3000. Por isso que eu usei aquele barra, né? O barra é referente a home, né? Seria o início ali, a rota inicial. Localhost 3000. E eu posso acessar aqui, por exemplo, o barra details, né? Se eu dou um Enter, hello from details, né? Então ele navegou, ele carregou outra página para mim, né? Quando eu alterei aqui o meu URL. Então a ideia, e se a gente ver até no que já está pronto aqui, né? Se a gente olha aqui no nosso código, no nosso app.tsx, eu tenho aqui a tag p, né? Um hello world, que ele está na parte superior, e eu tenho aqui essas minhas rotas. Então, de acordo, eu estou navegando aqui, eu vou clicar aqui para voltar, né, no navegador, ele vai voltar no Hello from Base, né, para o localhost 3000. Se eu vou para frente, né, eu vou ir para o localhost 3000 barra details. E em ambos a gente tem o Hello World aqui, né, ele está nisso, ele está em ambas as páginas, né, e essa é a ideia do layout. Nesse caso aqui é só um texto, mas o layout que a gente vai criar é alguma coisa mais bem elaborada, mais bem estruturada, que vai ser uma componente que vai ser em comum em ambas as telas que a gente está navegando, né? Que a gente vai estar navegando dentro da aplicação. Então essa vai ser essa ideia do layout. Então se a gente volta aqui no código, a gente pode dar uma ajustada aqui, porque o nosso app, né, normalmente o que a gente faz? Aqui dentro do app routes eu não passo esse browser router aqui, né? Eu tiro ele daqui, deixo só no app routes essa definição de rotas, né? Porque como a gente já definiu aqui, né, no nosso... Deixa eu só fechar aqui a Node Modules. A gente definiu aqui na nossa pasta routes, né? Eu criei um arquivo app routes, mas eu posso ter mais, né? Eu posso ter arquivos diferentes com rotas diferentes para cada tipo de usuário ou para cada tipo de tela. Enfim, a gente pode ter diferentes rotas, né? E aí a gente tira ali o browser router e deixa só a declaração das rotas aqui. E esse router em si, eu coloco ele aqui no meu app, né? Eu vou colocar ele aqui em volta de todo mundo, né? Então aqui eu vou ter um browser
router, né, por volta aqui no meu app. Essa div que eu tenho aqui com esse Hello World eu vou tirar, tá? E dentro desse browser router eu vou colocar aqui o meu app routes, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, certo? Então eu só extrair o browser router de dentro desse meu app routes. Vou até apagar aqui o import, né? E coloquei ele dentro aqui do meu app, tá? Esse browser router com essas minhas rotas dentro. E aí, com isso, a gente meio que permite, né? A gente está deixando aqui aberto, caso eu queira ter diferentes rotas, caso eu queira implementar aqui uma lógica para carregar uma rota diferente da outra, dependendo de algum estado da aplicação, eu consigo fazer isso aqui na raiz, né? No meu arquivo app.tsx, né, que como a gente falou na aula passada, é meio que a raiz da aplicação, beleza? Então se a gente vem aqui no nosso Google Chrome e dá uma olhada aqui, a gente pode clicar com o botão direito e vir aqui em inspecionar, ou então pressionar F12, ele vai abrir aqui, né, o nosso inspect, e com isso aqui a gente tem esse ícone aqui, ó, mais da esquerda, que é o ícone que a gente pode selecionar um elemento do nosso HTML com o nosso mouse. Então, quando eu clico nele, ele fica assim em azul, né? E aí eu posso passar o mouse aqui em cima dos elementos, né, da nossa HTML, e ele vai mostrando para mim ali na árvore na esquerda, né, de elementos, qual elemento é esse. E se a gente dá uma olhada, existe uma borda aqui que está ocupando, né, um certo espaço aqui na esquerda na esquerda e na direita, né, desse meu H1. Então é um estilo que por padrão todo documento é meio que o browser já aplica esse estilo por padrão na nossa página HTML. Então aqui eu já vou introduzir a ideia de estilos globais, né? Que o que é isso? É um estilo que a gente vai definir que vai ser aplicado globalmente, né, para todos os elementos. Então, e para a gente vai remover, né, essa borda, a gente pode definir outras coisas, como por exemplo, fazer a importação de fontes, né, definir uma fonte padrão para o projeto. A gente pode fazer várias coisas que vai aplicar para todo mundo, a gente define um arquivo e ele aplica para todos esses elementos, tá? E vai corrigir esse problema aqui nosso da borda. Então, se eu venho aqui no meu projeto, eu tenho aqui o meu app.tsx, a gente pode estar criando um arquivo CSS aqui. Normalmente a gente faz isso em uma pasta global, né? Alguma coisa que remete a essa ideia de coisas globais. Então eu vou criar aqui uma pasta, né? Eu vou chamar ela aqui de globals, ou só global, né? Pode ser só global. Esse routes aqui, ele tá com R maiúsculo. Eu vou renomear, vou deixar ele com R minúsculo, né? Só para a gente meio que seguir um padrão aí de arquitetura, né? Então aqui dentro de global eu vou criar um arquivo que eu vou chamar aqui de global.styles.css, né? É um arquivo CSS que a gente vai aplicar esses estilos aqui de forma global. Então quando a gente está falando de CSS, né? Eu vou explicar aqui um pouco o CSS. A gente define classes dentro do CSS, ou então selectors, né? Que são os seletores, que é basicamente quando a gente está falando de selectors, né, de seletores, eu vou selecionar alguns elementos que aquele CSS vai se aplicar. E quando a gente está falando de classe, né, eu defino uma classe, e aí se eu venho aqui no elemento, igual aqui no meu app.tsx, se eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro do browser router, né, eu vou ter aqui um parágrafo, e esse parágrafo ele tem aqui o class name de, enfim, bola. Então, se no meu CSS eu criar uma classe chamada bola, os estilos que eu defini para aquela classe serão aplicados aqui nessa minha tag p, nesse meu parágrafo. Então, aqui no meu globalstyles.css, aqui a gente não vai estar criando classe ainda. Eu vou usar essa ideia de selectors, né, porque a gente quer aplicar para elementos, né, para todos os elementos. E o seletor, né, o selector que pega todos os elementos é um asterisco. Então, quando eu passo um asterisco e chaves, né, no CSS você vai definir a classe e vai abrir chaves, abrir e fechar, ou então você vai definir o seu selector e abrir e fechar chaves, e aqui dentro a gente vai definir as propriedades do CSS que serão aplicadas. Então, quando eu coloco aqui esse asterisco, né, eu vou aplicar isso para todos os elementos, né, para tudo. Então, o que eu vou definir aqui? Vou definir a margem 0, ou seja, eu
quero 0 pixels de margem em qualquer elemento que eu colocar em tela, já vai vir por padrão com 0. O padding também 0. E essa questão de margem, padding, é tudo questão do box model, né, lá do CSS. Então, se eu salvo isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui, né? Eu vou voltar aqui no meu app, né, na raiz da minha aplicação, e aqui eu vou importar esse arquivo CSS, né? Então, o CSS, por padrão, né, a forma mais simples, ele vai funcionar assim. A gente tem um arquivo CSS e eu vou importar esse arquivo dentro da minha componente, né, do arquivo da minha componente. Então, aqui no React eu vou dar aqui o import. No HTML também é assim, né? Só que lá no HTML é um pouco diferente, porque lá a gente usa a tag link, né, para poder linkar um estilo CSS naquela página, né? A gente não tem bem essa ideia do importar, é que depende, né? Tudo depende, mas de forma geral lá funciona um pouquinho diferente. Mas aqui eu vou importar esse arquivo CSS. Então aqui eu vou importar /barra de global, né? /global.styles.css. Então se eu salvo isso aqui, e a gente volta lá no nosso Chrome, a gente pode ver que as margens sumiram, né? Aqui esse Hello from Details, ele tinha uma margem, tinha ali a margem, tinha aquela margem na esquerda e também tinha na vertical, né? Um espaçamento ali. E agora tudo sumiu. E se a gente dá uma olhada aqui, ó, um pouco melhor, deixa eu tentar dar zoom isso aqui e subir aqui você, a gente pode ver, né, que quando eu seleciono um elemento, ele tem aqui na parte inferior, né, ele me mostra aqui essa ideia do box model, né? O que é um box model? Eu selecionei esse elemento H1 e ele está me dando aqui as dimensões desse elemento, né? E aqui o padding, quando está com esse tracinho aqui, é porque não tem padding aplicado, né? Então tá tudo 0, borda também tudo 0, margem também tudo zerada. Então a gente tem um elemento, né, que é esse ícone central aqui. Eu tenho o padding, que é meio que uma margem interna. Interna de quê? Né? Interna da borda. Então, todo elemento ele vai ter ali uma borda. E aí, entre a borda e o elemento, a gente tem o padding. E externo à borda, a gente tem o margem, certo? Então, basicamente isso, né? É basicamente isso que é o box model, né? Quando a gente está falando de box model, de como que funciona essa questão dessas caixas, né? Desses containers aí que a gente tem, que é cada elemento aí dentro do CSS do próprio HTML, tá? Então, voltando aqui no projeto, a gente teria que definir mais alguns estilos globais aqui. Por exemplo, se eu quero definir alguma fonte, né? Alguma família de fonte para todos os meus elementos, né? Eu posso estar definindo aqui também. Então, nesse projeto, eu estou planejando usar a fonte Roboto, certo? Só que ela, por padrão, né, não é todo browser que vai ter ela. Então, se a gente vem aqui, ó, no Chrome, e eu pesquiso aqui por fonte Roboto, eu vou abrir aqui, né, no Google Fontes, que a gente tem fontes aqui, tudo com o direito liberado, né? Então, a gente consegue usar sem problema nos nossos projetos. Essa aqui é a fonte Roboto e ele me dá aqui a opção de usar ela no meu projeto, né? Aqui tem os exemplos dela e tudo, um teste aqui para a gente digitar e ele ir aplicando os estilos, né? Diferentes estilos aqui na fonte, a gente consegue ver várias coisas dela, né? Como que é cada caractere, enfim, bem interessante isso aqui. E tem aqui a opção de fazer o download dessa fonte, né? Se eu clico aqui, ele vai fazer o download. Só que eu não quero fazer o download da minha máquina, né? Eu quero fazer isso meio que de forma dinâmica no meu site, né? Todo mundo que abriu o meu site, se a pessoa não tem essa fonte baixada na máquina dela, o browser vai fazer o download e vai usar na minha página, no meu site, aquela fonte, tá? Então a gente pode fazer essa definição. E aí, nesse caso aqui, né, a gente pode, por exemplo, vir aqui em Specimen, né, nessa primeira aba aqui. Se a gente rola um pouco para baixo, a gente tem aqui cada tipo da fonte, né? Tem ela com a espessura 100, a espessura 100 itálico, espessura 300, enfim, tem várias opções aqui. Então, eu posso selecionar os estilos que eu quero, por exemplo, selecionar essas duas aqui. E aqui no canto superior direito, né, a gente vai ter aqui o botão para a gente ver as famílias, né, as famílias de fonte que eu selecionei.
Clicando aqui, ele vai dar para a gente a tag link, né? Que no caso do HTML eu faria lá. Ou a gente tem também um @import, né? Que é uma forma da gente estar fazendo isso aí dentro do CSS. Então, se eu copio isso aqui, ó, esse @import, eu posso colar lá no meu arquivo CSS, né? Então, aqui nesse arquivo de CSS global, né? Vai aplicar em todos. Então, é um @import, ele vai fazer a importação via URL, né? URL que está sendo aqui o URL da Google, né? A Google vai fornecer essa fonte para a gente. Eu já tenho aqui um URL com mais opções, né? De fonte, mas não muda tanto desse aqui não. É a mesma família, né? Só que tá com os estilos 100, 300, 400, 500, 700 e 900, tá? Então, com isso aqui a gente já está fazendo essa importação dessa fonte, né? E eu vou colocar aqui uma fonte alternativa, né? Caso o usuário não consiga pegar a fonte Roboto para usar nesse site, ele pode usar a sans serif, que é um padrão, uma fonte padrão aí que está em praticamente todos os browsers, né? Para a gente não ter um caso aí onde a gente não só define uma fonte, não conseguiu carregar a fonte, então a gente deixa assim. Outra opção que é bem interessante a gente ter é o box sizing, que a gente passa isso aqui para border box. E a gente tem também, além disso, outra opção é o outline. A gente passa um outline aqui de 0 também, tá? O que é essas duas opções? O box sizing é meio que uma forma da gente, do CSS, calcular o tamanho de alguma box. A gente pode ver que a fonte já mudou aqui no nosso H1, né? No nosso browser, mas aquele box sizing lá, por que a gente define ele? Por exemplo, a gente tem aqui esse texto, né? Esse H1. Se a gente fala que ele é 100 pixels de largura, esse valor ele é calculado levando em consideração, ele não leva em consideração, na verdade, a borda, o padding ou o margem, né? Ele só leva em consideração o elemento em si, né? Essa parte azul aqui desse gráfico que a gente tem aqui no Developer Tools, que é essa parte central. Então, se eu falo que ele é 100 pixels, ele ignora a largura da borda, ignora a largura do padding, ignora tudo. O que não é muito bom quando a gente está estilizando a nossa página. Então, quando eu passo o box sizing como border box, ele vai levar em consideração, né, a borda e o padding também a borda, o padding e o margem ali do nosso elemento na hora de calcular a largura dele ou a altura, beleza? E esse outline, ele é basicamente uma linha externa de tudo, né? A gente vai ter o elemento e vai ter ali um outline, né? Tem o elemento, tem o padding, tem a borda, tem a margem e tem também o outline. Alguns elementos podem vir com outline definido, alguma coisinha, a gente já seta ele aqui para 0 também, só para ter certeza que não vai ter nada, tá certo? Então, além disso, eu tenho aqui também outros estilos globais que a gente quer aplicar, que a gente vai aplicar no nosso HTML e na nossa tag root, tá? E o que é isso? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou passar a altura de 100 VH, tá? O que é isso? O que isso significa? Se a gente, na aula passada, né, a gente explorou melhor a estrutura da página HTML, né? Então, aqui no nosso index.html, nós temos aqui a tag HTML, né? Que está por volta de tudo, né? Meio que a primeira tag que a gente declara. E a gente tem aqui também, dentro do body, né? A gente tem um body, a gente tem uma div com ID root, né? Que eu expliquei lá melhor como isso aqui funciona, mas é meio que uma div que está por fora de todo mundo. Então, aqui no meu Global Styles, eu estou pegando esses dois e passando a altura deles como 100, esse VH, essa unidade aqui é View Height. Ou seja, esse VH é uma medida absoluta, tá? Uma unidade de medida absoluta que ela é basicamente 0 e 100% da tela, né? Onde esse VH é uma unidade que ela varia de acordo com o dispositivo que está executando aqui o nosso script, né? O nosso CSS. Então, sem VH nesse meu monitor,
significa 1080 pixels, né? Porque o meu monitor tem 1080 pixels de altura. Não é que é bem 1080 porque ele calcula o viewport, né? Que é o espaço disponível para a página renderizar. Então, quando eu passo lá 100 VH, é 100% na verdade, explicando melhor, né? 1 VH seria 1% do espaço vazio que a gente tem, que a gente tem disponível no nosso dispositivo, tá? Então, quando eu passo 100 VH, seria meio que ocupando 100% desse espaço, beleza? Então, com isso aqui, acredito que isso aqui já vai ser o suficiente por enquanto, tá? Qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode definir ali. E agora, se eu boto o mouse aqui em cima da nossa div com ID root, né? Ela tá com a altura total. Se eu clico nela aqui, a gente tem aqui os estilos, né? Aqui embaixo vai aparecer esses estilos que foram aplicados. E a gente tem aqui, ó, no arquivo globalstyles.css, eu vou até aumentar isso aqui, ó, né? No nosso arquivo globalstyles.css, a gente está aplicando nessa div com ID root a altura de 100 VH, né? Eu posso desabilitar aqui, né? Habilitar. Isso aqui é bem interessante quando a gente está estilizando, para a gente vir testando com o impacto de tal propriedade sendo aplicada em tal elemento. E ele também fala de onde vem, né? De qual arquivo que está aplicando esse estilo. Então isso aqui é muito interessante. Por exemplo, a fonte family, eu posso desligar, né? Se eu desligo, ele vai aplicar o estilo padrão aqui do navegador nesse texto, tá beleza? Então isso aqui é bem interessante também da gente ter em mente que a gente pode estar fazendo uso aí enquanto a gente está desenvolvendo. Então, com isso aqui feito, a gente já pode iniciar a criação aí do nosso layout, né? A gente teve ali uma noção do que seria esse layout, né? A gente teve uma ideia ali, mas agora a gente vai realmente incrementar, fazer a criação do layout e incrementar ele com o router DOM, né? Com o nosso arquivo de rotas. Então, aqui no VS Code, eu vou fechar esses arquivos que a gente tem aberto aqui. Vou fechar aqui tudo, né? Um close all. E aqui dentro da minha pasta src, né, eu vou criar outra pasta aqui, que é a pasta components, certo? Que basicamente essa pasta ela vai armazenar aí componentes da minha aplicação. Então, se eu tenho um componente que eu uso ela se eu tenho um código, né, na verdade, alguma coisa visual que eu faço uso dela em vários locais, eu posso pegar aquele trecho de código, aqueles elementos visuais, né, e criar uma componente. E aí eu reutilizo a componente, né? Então essa que é a ideia aí da componentização, que a gente vai ter uma componente específica com um código que é reutilizado em várias partes aí da nossa aplicação. Então eu vou criar a pasta components, vou criar aqui também a pasta pages, certo? Então eu vou ter as páginas da minha aplicação, ou seja, as páginas relativas a cada rota, né? Ou seja, eu crio uma rota ali para cada página e aí cada página vai fazer o uso de componentes, tá? Então, dentro de pages, eu vou criar aqui uma pasta products. E essa pasta eu estou criando com P maiúsculo, porque aqui dentro eu vou ter uma componente, né? React. Então, aqui dentro eu posso criar um arquivo index.tsx. Tá? Que é um arquivo aí que vai ser referente à minha componente de produtos. Então eu posso criar aqui, né, um product, né? Eu vou criar uma função, né? Voltando lá na componente, ela é uma função que retorna alguma coisa visual. Então eu vou definir essa função aqui, né? O const products recebe uma arrow function, né, que retorna. Eu vou colocar aqui um h1, né? Hello from products. Certo? E aqui embaixo eu vou exportar export default products, certo? Ou seja, eu estou criando uma função, criei aqui a componente, né, products, e estou exportando ela aqui embaixo. Eu vou criar outra aqui também, details, né, referente ali às rotas que a gente criou. E vou criar aqui um arquivo index.tsx e aqui dentro eu vou criar a componente, né? Então const details recebe uma função que retorna um h1, né? Um h1 hello from details, certo?
Aqui embaixo eu vou dar um Export Default Details. Certo? Então tem duas componentes e agora lá no meu arquivo de rotas, né, no meu app routes, ao invés desse element aqui eu estar passando uma div, né, eu vou passar a minha componente que eu acabei de criar. Então no path barra, né, na raiz ali, eu vou ter a componente products, vou passar ela aqui. E aqui embaixo a gente vai ter que também o details. Tá? Então, com isso aqui products eu passei errado, né? Eu vou passar na anotação de JSX. Opa, products. E dessa forma, né? Se a gente volta aqui no nosso browser, a gente vai estar aqui, tem aqui não, hello from details, né? Que eu estou em barra details. Se eu voltar aqui, eu vou ter aqui um hello from products, né? Que são as duas componentes que eu acabei de criar e acabei de trocar aqui no meu arquivo de rotas, tá certo? Então, com isso aqui feito, dentro de components, agora eu vou criar uma componente, né? Essa aqui é a componente que ela vai ser reutilizada, ela não é uma página em si, né? Então não vai estar aqui dentro de pages, vai estar dentro de components, vai estar dentro aqui de components, que vai ser, né, o nosso layout. Eu vou chamar aqui de layout, né? Vou criar aqui um arquivo index tsx, né? E aqui eu vou criar a componente layout, recebe uma função, né, que vai retornar alguma coisa. Esse retorno aqui eu vou colocar aqui um H1 também. Por enquanto, isso aqui vai ser um hello from layout. Tá certo? Então, eu vou salvar isso aqui, vou exportar, né? Exportando aqui. Então, esse meu layout, eu vou usar ele como o base no meu arquivo de rotas, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou criar por enquanto, eu vou criar uma barra lateral e a gente vai ter, sei lá, 10% da parte esquerda vai ter uma barra e o resto, né, os outros 90% vai ser as minhas páginas em si. Então, esse layout vai ser o arquivo, né, vai ser a componente que vai estar definindo isso, beleza? Então, vamos criar aqui a estrutura dela, né, que vai ser aqui por enquanto, isso aqui vai ter eu posso criar aqui uma div, tá? Essa div, ela vai ter duas divs dentro, né? A gente pode fazer assim. Então aqui eu vou ter essa primeira div, eu vou colocar aqui um hello from left, tá? E aqui eu vou duplicar ela e vou ter aqui um hello from right, tá certo? Por enquanto a gente pode fazer assim. Só que dessa forma, isso aqui meio que não tem integração com o meu router DOM, né? Que é o arquivo de rota. Então, e até a parte é que eu estou fazendo isso em details, né? Não é aqui em details, é em layout. Eu só copiar e colar aqui, em details eu vou desfazer. Aqui vai ficar só o hello from details, igual estava. Tá? Em layout, eu tenho uma div e outras duas divs dentro. Só que eu tenho que dar um jeito de ligar esse meu layout com o meu router DOM. Para o router DOM saber que dentro dessa div aqui da direita é onde vai ser renderizado a página que eu estou presente naquele momento. Tá? Então lá no meu arquivo de rotas, né? Se eu só puxar ele aqui para me dar uma olhada. Então lá no meu arquivo de rotas, né? Eu só pegar ele aqui, o meu app routes, né? A gente tem uma rota, tá? Essa rota tem ali um path e tem um elemento referente a ela. Só que a gente pode declarar as rotas de outra forma diferente. Ou seja, as rotas não, né? A rota, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso ter um route, tá? Esse route ele é um componente, ele é uma tag que abre e fecha. Tá? Não é que nem essa outra aqui que ela é self-close, né? Eu só passo o path, o elemento e ela mesmo se fecha. Essa daqui de cima, ela ela abre e fecha e eu vou colocar essas duas rotas minhas aqui dentro
dessa que eu acabei de criar, tá? E de acordo a gente for construindo aqui, isso vai começar a fazer sentido, tá? Porque eu vou passar o path dessa rota que eu acabei de criar como barra, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma rota que eu acesso que ela é barra, tá? Então, quando eu acessar lá localhost 3000 barra, ele vai cair nessa rota aqui. Só que essa rota, ela tem outras rotas dentro, tá? Então, é meio que uma forma de eu simplificar a nomenclatura de uma rota. Vamos fazer um exemplo aqui, que eu tenho 10 rotas e todas essas rotas é barra user, barra alguma coisa. Então, ao invés de eu definir esse barra user 10 vezes, eu faço nesse padrão que está aqui. Ou seja, eu crio uma rota fora, essa rota fora ela é barra user, e as outras rotas de dentro vai ser a continuação, tá? Então, meio que a ideia é essa. Então, seguindo isso aqui, já que essa minha rota externa ela é barra, né? Vai ser localhost 3000 barra. Essa minha primeira aqui, como ela é a inicial, né? Ela é a home, ela é a que sempre vai abrir quando eu acessar a barra. O path dela eu vou passar uma string vazia, né? Uma string em branco. Ou seja, sempre que eu acessar o localhost 3000, ele vai abrir essa minha rota aqui, esse meu path que está vazio, porque ele vai, né? Vai fazer o match ali e vai me retornar essa componente products, tá? Então, se eu salvo isso aqui, a gente já consegue testar, né? Eu tô aqui, localhost 3000, tô vendo a componente hello from products, né? Se eu vou aqui para o barra details, tem aqui hello from details, tá? Então, tá funcionando. Só que agora vai entrar aqui a questão do layout, né? Porque aqui no meu element, esse meu elemento, ele é a minha componente layout, tá? Então, deixa eu só fechar aqui isso. Dessa forma que tá aqui, se a gente olha aqui, ele tá hello from left e hello from right, né? Isso aqui é o meu layout, tá? Ou seja, ele renderizou o meu layout, só que não renderizou a componente, né? Essa componente products. Porque aqui dentro de products, né, eu tenho um hello from products. E eu tô na rota certa, né? Se eu volto aqui, eu tô no localhost 3000. Então, tem que ter uma forma da gente informar para a minha componente layout onde aqui dentro da componente layout eu vou renderizar essa componente products que ele tá, que o elemento tá batendo aqui, né? Que seria essa primeira rota. Então, dentro de layout, né, eu tenho aqui um hello from right. Eu vou deixar isso aqui. Deixa eu só fazer isso aqui melhor, né? Eu vou apagar isso aqui. Dentro dessa div eu vou ter um parágrafo. Hello from right. E aqui embaixo a gente vai renderizar uma componente. Que essa componente ela é uma componente do router DOM que ela indica isso, né? Que é o nosso outlet, né? Outlet. Aqui do React Router DOM. Então, quando eu coloco esse outlet aqui, o React Router DOM entende que quando eu acessar a rota que se refere a products, ele vai pegar essa componente products e vai colocar dentro aqui, vai colocar aqui no lugar que está essa componente outlet. Basicamente é isso, tá? Se eu salvo isso aqui, e a gente volta lá, eu já tenho aqui o meu hello from products, né? Então, com aquela componente outlet que eu coloquei, ela serve para fazer essa indicação, né? Ela vai indicar para o router DOM onde pegar aquele elemento, né? Aquela componente e colocar dentro do nosso layout. Então, com isso aqui feito, agora já ficou mais fácil, né? Porque eu tenho o meu layout fixo, né, que nesse caso é esse hello from left, hello from right, e também eu tenho a componente, né, a tela, a página que vai ser renderizada referente aí a cada rota que eu acesso. Se eu acesso aqui o barra details, eu tenho aqui hello from details. Então tá tudo funcionando, certo? Então vou voltar isso aqui e agora com isso aqui, agora é só a gente aplicar os estilos, né? E aqui na questão de estilização, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque essa aula aqui ela já se estendeu bastante, né? A gente já falou de muita coisa, a gente explorou muito conteúdo
E aí na próxima aula eu vou introduzir aqui mais um pouco do CSS, a gente vai explorar um pouquinho mais do CSS e vai estilizar aquela página ali para que ela fique de acordo, né? Para que ela fique ali no padrão que a gente quer, para a gente conseguir prosseguir criando aí as próximas páginas, as próximas componentes, enfim, todas as funcionalidades aí do nosso projeto, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.